Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História, e é bem possível que você tenha aprendido sobre a Reforma Protestante de maneira equivocada. É muito comum pensarmos na Reforma Protestante a partir de Martinho Lutero, especialmente na data de 31 de outubro de 1517, quando Lutero, em Wittenberg, desafiou a Igreja Católica com suas 95 teses que, dentre outras coisas, criticavam as indulgências católicas, barganhas feitas entre os representantes da Igreja e os crentes para a obtenção do perdão de pecados, por exemplo, através da compra do perdão de alguns pecados mediante pagamento em dinheiro. Johann Tetzel anunciava na mesma Wittenberg, abre aspas, assim que o dinheiro na caixa tilintar, a alma do purgatório escapará, fecha aspas. Ao que Lutero, já farto dessa falsa segurança vendida pela Igreja, teria reagido com suas teses. E convém conhecer o conteúdo de ao menos uma dessas, por exemplo, a impressionante tese 82, abre aspas. Muito cruel será o Papa se, tendo de fato o poder de libertar as almas do purgatório, não conceder gratuitamente às almas sofredoras aquilo que outorga por dinheiro às almas privilegiadas. Fecha aspas. Essa breve introdução está correta, mas não completa. Será possível um movimento tão amplo e impactante a partir da ação isolada de um único homem? Ou será que havia antecedentes para a inegável ousadia de Lutero? E mais, o que possibilitou a sobrevivência e sucesso do movimento de Lutero? Essas são algumas das perguntas que responderei nesse episódio. Muito antes de Lutero nascer, no século XIV, John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, já denunciava a corrupção da Igreja Católica com base no Novo Testamento e foi um dos responsáveis por traduzir partes da Bíblia para o inglês para ampliar o acesso aos textos sacros, algo proibido pela Igreja Católica. Esses não foram os únicos desafios de Wycliffe à autoridade da Igreja, e mais de 30 anos após sua morte, ele teve seu túmulo violado e seu corpo foi queimado, algo feito com a intenção de privar o crente da ressurreição. Quanto ao tcheco John Hus, adepto de muitas das ideias de Wycliffe, inclusive nas críticas às indulgências, a Igreja Católica não esperou sua morte para destruir o corpo. Hus foi queimado vivo em 1415. Girolamo ou Jerônimo Savonarola, onde hoje é a Itália, teve o mesmo fim. Foi queimado vivo em 1498. Mais exemplos poderiam ser citados, mas esses bastam para estabelecer que, em diversas partes da Europa, muito antes de Lutero, a Igreja Católica estava perseguindo seus membros considerados hereges. Esses homens rebeldes questionavam algumas doutrinas da Igreja, que consideravam corrompida, protestavam que havia elementos a serem corrigidos, reformados na Igreja Católica. E esses são alguns dos que a Igreja Católica não tolerou, assim como também não tolerou os valdenses que surgiram no século XII na França, com ênfase no despojamento material. Mas o que fez Francisco de Assis na Itália com sua prática também de despojamento material, em oposição à opulência da Igreja Católica, senão uma espécie de reforma que culminou no surgimento de uma nova ordem no interior da Igreja, conhecida como franciscana? Ou seja, Lutero não criou a possibilidade de criticar o catolicismo. Lutero não foi o primeiro católico a perceber a necessidade de uma reforma. Esse era um tema recorrente antes de Lutero. E é bom lembrar de um dos grandes cismas da Igreja Católica, entre 1378 e 1417, período em que coexistiram 2 e até 3 papas ao mesmo tempo. Esses poucos exemplos permitem concluir que antes da Reforma Alemã, estavam ocorrendo reformas de maneira descentralizada no interior da Igreja Católica. Lutero teve alguns precedentes históricos em que se basear para tomar sua admirável decisão. Sendo também Lutero um católico e agostiniano, considerando que Lutero desejava reformar internamente a Igreja, não abandoná-la, podemos afirmar que a reforma protestante derivou de um contexto mais amplo de reforma católica. E por que Lutero não foi mais um dos assassinados pela Igreja Católica? Certamente ele seria, mas naquele contexto havia membros da nobreza no interior do Sacro Império Germânico interessados no enfraquecimento do poder papal. Lembrando que a Igreja Católica era grande proprietária de terras e recebia impostos de diversas áreas a ela submetidas, impostos que pesavam muito sobre os mais pobres e também incomodavam a nascente burguesia. Quando se fala na Alemanha do século XVI, não se trata do país que só surgiu em fins do século XIX. Nas palavras de Carlos Guilherme Mota, a Alemanha do século XVI era uma, abre aspas,
colcha de retalhos, do ponto de vista político, um conjunto de principados, fecha aspas. E estes, assim como outros grupos por boa parte da Europa, estavam interessados nos espaços de poder que poderiam surgir do enfraquecimento da Igreja Católica. O principal defensor de Lutero foi o príncipe da Saxônia Frederico III, que organizou a fuga de Lutero na volta deste de um de seus principais embates com as autoridades da Igreja, em 1521. Mas além disso, Frederico era proprietário de relíquias que também eram meios de indulgência e assim diretamente afetado pelas interferências da Igreja Católica em seus territórios, ou seja, é uma questão de concorrência. Na Dieta de Worms, em 18 de abril de 1521, Lutero, já excomungado, ousou afirmar sua liberdade de consciência. Convém ler o que o próprio afirmou diante do imperador Carlos V. Minha leitura se encontra no livro espetacular de Lucien Febvre sobre Lutero, na página 201. Assim disse Lutero: a menos que me convençam, por testemunho das Escrituras ou por uma evidência da razão, pois não acredito apenas no Papa e nos concílios, está provado que por vezes demais erraram e se contradisseram, tenho um compromisso com os textos que produzi, minha consciência cativa das palavras de Deus. Não posso nem quero revogar o que quer que seja, porque agir contra a própria consciência não é seguro nem honesto. Que Deus me ajude. Amém. E Lutero disse isso diante do ultimato da Igreja Católica para que ele renunciasse às suas afirmações, coisa que Lutero não fez. E em outro momento, o mestre historiador afirma sobre Lutero, lá na página 72, o que finalmente pacificou suas constantes angústias foi a súbita descoberta da justificação independente das obras. A aceitação do pecado e da condenação para confiar e descansar unicamente nos méritos de Deus, não nos seus corrompidos. Fecha aspas. Essa potente fala e a firmeza de Lutero em não renunciar às suas crenças possibilitaram que incontáveis outros crentes afirmassem suas crenças reformistas, mas também é verdade que outros reformadores possibilitaram a afirmação de Lutero. Mais reformas se espalharam rapidamente. Tanto que o historiador Patrick Collins, em A Reforma, assim resume o que se seguiu a Lutero, abre aspas, no início, todas as cidades alemãs, e a reforma aconteceu principalmente nas cidades, tinham sua própria lei, e cada pregador e panfletário era um reformista, segundo suas próprias ideias, fecha aspas, isso está lá na página 88. Então Lutero foi mais um dos ousados a desafiar a autoridade da Igreja Católica. Mas dessa vez, o impulso de reforma não foi silenciado. As fissuras já estavam espalhadas demais e a reforma protestante tomou um caminho sem volta. As reformas deram origem a novas igrejas, algumas luteranas, outras calvinistas, outras independentes de Lutero e Calvino. Na Inglaterra, o anglicanismo, que é um amálgama de várias crenças e que manteve muito do catolicismo, passou a ter como líder supremo não mais o Papa, mas o rei Henrique VIII. E dos movimentos radicais anabatistas, apelido dado a diversos grupos, alguns dos quais antecedem e independem da reforma de Lutero, que negavam o batismo infantil, defendiam a conversão consciente e a separação entre igreja e Estado, mais tarde surgiu a Igreja Batista. Muitas dessas igrejas estão entre nós até os dias atuais, e ainda hoje surgem novas igrejas. Então a reforma protestante dividiu a igreja? Bem, ela contribuiu para isso. Mas a igreja já estava dividida muito antes desse importante evento. Minha breve narrativa é constituída de alguns recortes, muitos personagens ficaram de fora e cada elemento que citei tem suas próprias histórias e polêmicas, mas ela cumpre o propósito de ampliar ao menos um pouco a visão sobre a complexidade do tema. Dúvidas ou sugestões, deixe aqui nos comentários e até a próxima.